Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Até aqui. Então estamos a prosseguir o estudo expositivo, verso a verso, da segunda carta de Pedro, uma carta que proclama a verdade fiel de Deus face a um mundo de falsidade. E esta carta termina, capítulo 3, com o tema da segunda vinda de Cristo, o fim dos tempos, que é a esperança de todo o crente. Esta carta foi escrita por Pedro no final da sua vida, mais ou menos no ano 60 da nossa era, e ele está, basicamente, com esta carta a alertar as igrejas sobre falsos mestres que chegariam às igrejas da Ásia Menor naquele tempo. E o tema central do capítulo 3, que é o último capítulo, é exatamente os últimos dias, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, como está no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá. Hoje vamos ter como tema: a graça e a salvação de Deus não têm limites. E começando aí no versículo 15: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vejam que Pedro começou por falar na carta sobre os escarnecedores, esses falsos mestres que estavam a perturbar a igreja acerca deste tema da segunda vinda de Cristo e do fim dos tempos, do dia do Senhor. E agora ele, praticamente a concluir a sua carta, este tema dos falsos mestres reaparecem aqui na mira de Pedro por um momento. Versículo 15. Esses falsos mestres, como já vimos, na sua impaciência, eles atribuíram a demora na volta de Cristo como se fosse um descuido. Ele está descuidado. Está descuidado. E ao estarem a escarnecer assim da segunda vinda de Cristo, dizendo: isso é muito difícil, as coisas mantêm-se exatamente como sempre foram desde o início. Nós já vimos isso. E este ensino, o que é que traz à igreja? Traz decepção, traz desconsolo e contraria as palavras de Cristo, que disse que viria e para estarem vigilantes. E por isso Pedro responde a esses falsos mestres e reitera que Jesus ainda não veio, e isso aplica-se aos nossos dias. Jesus ainda não veio devido à sua longanimidade, e é isso que conduz à salvação de muitas pessoas. É bem diferente dizer: isto vai ser difícil ele vir, está tudo bem, tudo estável, não vai haver cataclismo nenhum no mundo. São escarnecedores. E Pedro diz: não, Jesus virá, e ele ainda não veio, como tem aqui versículo 15, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Portanto, vejam aqui a importância dessa palavra Nosso Senhor, que Pedro escreve à igreja, porque
esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos estavam a lançar o desânimo, o descrédito, a dúvida na igreja quanto ao dia do Senhor, à vinda de Cristo. E por isso ele está aqui a dizer, crentes genuínos não se perturbam com esse tipo de ensinamento, não se perturbam, mas confiam e fazem ao contrário. Esforçam-se por crescer no conhecimento da palavra de Deus, como está no versículo 18, que é mesmo o final. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Os verdadeiros crentes não desanimam, mantêm-se zelosos quanto à vinda, à volta de Jesus. Tendo por salvação. Então veja esta palavra aqui importante que Pedro usa. Ele está a dizer o seguinte, olhem, ponham os vossos olhos, o vosso foco na graça de Deus e na salvação de Deus. E o ponto principal que Pedro está aqui a dar-nos é este, deste versículo 15. Aquilo que leva a que o fim dos tempos ainda não tenha chegado, que o dia do Senhor ainda não tenha surgido, é a grande paciência de Deus. Porque Deus quer que se salve o maior número de perdidos que vivem neste mundo. Quer dizer, esta longanimidade, que é a palavra que Pedro aí usa, essa longanimidade, essa grande paciência de Deus tem este objetivo: levar os homens à salvação, através do arrependimento, da conversão, através da fé em Jesus. Porquê? Porque quando vier o Senhor Jesus, quando raiar esse dia da segunda vinda de Cristo, não vai haver mais hipótese de salvação quando Cristo vier. Portanto, esse adiamento misericordioso da vinda de Jesus. E de seguida, Pedro vai aqui fazer uma referência muito interessante no versículo 15. Qual é essa referência? Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Portanto, nós devemos a nossa salvação à grande paciência de Deus, porque se Deus agisse logo quando nós transgredimos e pecamos, ou se Deus não fosse amoroso, então o mundo não teria grande hipótese de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele agora vai fazer aqui uma referência, aqui, muito interessante, ao nosso amado irmão Paulo, que é outro apóstolo do Senhor Jesus. Vejam, a maneira como Pedro aqui escreve mostra amor, porque ele refere-se, podia dizer, olha, agora quero falar de Paulo. Ele mostra amor fraternal para com outro apóstolo, que é o nosso amado irmão Paulo. E Pedro vai aqui mostrar a importância também do apóstolo Paulo em relação a este tema da segunda vinda de Cristo. E há três coisas que Pedro aqui vai salientar no versículo 15 e 16, ao referir-se ao apóstolo Paulo. Primeiro, ele vai dizer, olhem, o nosso amado irmão Paulo diz exatamente a mesma coisa que eu estou aqui a dizer sobre o tema da segunda vinda de Cristo. Segunda lição que Pedro nos dá aqui neste versículo 15. Está a dizer, olhem, os livros que Paulo escreveu, as suas cartas, as suas epístolas, são aceites e fazem parte do cânon, fazem parte dos livros que Deus inspirou e que constituem o Novo Testamento. Porque ele fala aqui aquilo que o nosso amado irmão Paulo escreveu. Ele está a dizer, olha, assim como a minha carta é uma carta inspirada por Deus, aquilo que o amado irmão Paulo escreveu também.
Está aqui a corroborar essa verdade. E em terceiro lugar, está também aqui, iremos ver isso mais em pormenor, vai aqui mostrar Paulo como um grande exemplo, sabem de quê? Desta longanimidade, desta grande paciência de Deus, que espera no seu amor e leva à salvação dos perdidos. É isso que nós iremos ver. Isto para dizer o quê, irmãos? Não há limite para a graça de Deus. Muitas pessoas hoje, às vezes, pensam que já não vão ter hipótese perante Deus, ou porque as suas vidas foram e são de grande transgressão, porque acham que já foram longe demais no seu estilo de vida, nas coisas que fazem, e acham que não têm hipótese. E aqui Pedro e depois também o apóstolo Paulo mostram e ensinam: não há limite para o amor, para a salvação, para a longanimidade que o nosso Deus tem. Todos podem ser salvos. Todos podem receber a graça salvadora de Deus. Deus pode tocar e pode usar qualquer pessoa, a pior pessoa deste mundo, Deus pode usar. E nós vamos ver que vamos ver essa grande verdade no exemplo do apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, para quem Pedro aqui, na parte final da sua carta, chama a atenção. E Pedro vai aqui fazer 3 exortações para nós olharmos bem para a graça de Deus. Ou seja, que nós como crentes devemos ter aqui uma grande lição. Como é que Deus manifesta a sua graça? Como? Numa maneira prática. Pedro diz aqui, olhem para a graça de Deus, como Deus age, como Deus atua. Ele vai dizer aqui, versículo 15, tal como Pedro, da mesma maneira que Pedro, Paulo ensina que Jesus ainda não veio na sua segunda vinda por causa da sua grande misericórdia. E esta é a primeira grande exortação de Pedro aqui. Deus está à espera, Deus está a adiar para que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Essa é a lição de Paulo, que é o que diz aqui. Olhem, o nosso amado irmão Paulo diz a mesma coisa que eu. Vamos ler alguns versículos. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo escreveu assim, a falar exatamente como Pedro. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Está aqui a apresentar 3 características de Deus. Deus é benigno, Deus é paciente, Deus é longânimo, tem uma paciência enorme. Agora vejam, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ele está a dizer isso. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque Deus espera hoje, espera amanhã, tem paciência para a semana. Essa é a maneira de agir de Deus. Depois Paulo fala também em Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, está a falar de Jesus. Para quê? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, vejam, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus, o mundo a pecar, a desobedecer, e diz, e Deus com muita paciência. Deus é também um Deus que se ira. Ele podia irar-se e na sua justiça podia eliminar toda a gente. Mas diz não. Olha, Deus mandou o seu Filho para que pela sua cruz, pelo seu sangue, Ele demonstrasse que Ele é justo, porque por Jesus nós podemos ter a salvação e o perdão dos pecados cometidos debaixo da paciência de Deus. Então, Pedro está aqui a dizer, a nossa salvação depende desta longanimidade de Deus. E depois também em Romanos 9:22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira justa e dar a conhecer o seu poder, olhem,
suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Ele continua a esperar. Portanto, este é também a parte de Pedro, o constante ensino do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, como ele diz aqui bem. Vejam o versículo 15 e 16, falando disto em todas as suas epístolas. Portanto, Paulo, em todos os seus livros, fala deste amor de Deus, desta benignidade, desta longanimidade à espera, do arrependimento. E também, tal como Pedro disse, olha, aqueles que esperam a vinda de Jesus devem ter vidas santas e puras. Agora, reparem também aqui uma coisa interessante, como Pedro admira a grande sabedoria de Paulo. Não é? Fim do versículo 15. Também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria. Uma sabedoria que não vinha dele, é uma sabedoria que é que diz aqui que lhe foi dada, o que mostra a inspiração da palavra de Deus. E Pedro admira essa sabedoria do apóstolo Paulo. Versículo 16, falando disto, ou seja, da maneira de Deus salvar, falando de que Jesus ainda não veio porque Deus está à espera que as pessoas se arrependam. Falando disto como em todas as suas epístolas. E realmente, se nós lermos todas as cartas de Paulo, começando em Romanos, até à última, Paulo fala sempre da segunda vinda de Jesus e da maneira como Deus ama e espera pelo arrependimento dos perdidos. Portanto, dizer o contrário disto, ou dizer que a segunda vinda de Jesus não vai ocorrer, é aqui, como ele diz no fim do versículo 16, isso é torcer as Escrituras, é deturpar a palavra de Deus e isso conduz à perdição. E nós temos esse exemplo nas seitas, que até não apenas deturpam o ensinamento, até têm versões bíblicas mesmo só para eles. Não é? Torcem as Escrituras. É consolador também aqui, quando nós lemos que Pedro achava que as cartas de Paulo tinham pontos difíceis de entender. Não é? Ele diz aqui, entre as quais há coisas difíceis de entender. O Pedro até diz, até nem eu percebo bem, mas ele não arriscava, notem, torcer. Ele quer dizer isto. Ele diz, respeitava. Não podemos, se não entendemos, esperemos. Não inventemos. E Pedro aqui, então, atribui uma posição muito alta ao apóstolo Paulo, àquilo que ele escreveu, e confirma aqui a autenticidade de tudo aquilo que Paulo escreveu. Outro ensino muito importante aqui é este, se repararem bem. Por esta afirmação de Pedro, diz aqui, nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas. Ok. Ele está a dizer, então, que quando Pedro escreveu no ano 60, esta carta, já todas as igrejas liam que livros? Do apóstolo Paulo. Não é? É o que ele está aqui a dizer. No ano 60, quando Pedro escreveu, já diz, olhem, as cartas dele, em todas elas ele fala disto, da segunda vinda de Jesus. Há algumas, às vezes não percebemos bem, porque é profecia, é inspiração divina do Espírito Santo. E essas cartas, a de Pedro e as de Paulo, já havia no ano 60 muitos livros do Novo Testamento escritos que já eram lidos e conhecidos nas igrejas. Portanto, vejam o trabalho enorme que era. Isto não havia fotocopiadora. Era copiar com muita fidelidade, muito zelo, muito cuidado. Copiar para... Olha, agora há uma igreja nova em Tessalónica. Vamos mandar para lá os livros todos. Não é? Que livros? Antigo Testamento,
e os que já havia do Novo Testamento, não é? E conforme o Espírito Santo inspirava, eram feitos e as igrejas começaram a reunir os livros que constituem hoje a Bíblia. E o que é que Paulo então diz? Que Pedro quer aqui realçar. Lembrai-vos, isto é para nós hoje, da paciência de Deus. Lembrai-vos da tolerância de Deus. Lembrai-vos da longanimidade de Deus. Jesus ainda não veio hoje? Deus está à espera que o nosso vizinho, o nosso pai, a nossa mãe, lá para onde aquele missionário foi, disse, há um missionário que foi enviado lá para aquele lugar remoto e estão a traduzir. E Jesus ainda não veio. Sim, Deus está com muita longanimidade a suportar à espera do arrependimento das pessoas. Irmãos, pode não parecer, mas a Bíblia diz com muita clareza, Deus, e guardem isto bem no vosso coração, não traz a Deus nenhum prazer ver um ímpio nunca se arrepender e morrer. Não traz. Quando alguém, que nós às vezes até conhecemos ou ouvimos, perverso, morre, às vezes é como nós vermos e lermos e ouvirmos relatos, infelizmente até de crentes, em que as pessoas se mostram quase felizes, jubilosos, por essa pessoa perversa ter morrido. Humanamente, pode haver esse comportamento. Uma figura pública, seja quem for. Deus vê de uma maneira diferente. Deus vê de uma maneira diferente. Porque Ele é Deus e porque Deus sabe, quando um pecador não arrependido morre, só Deus sabe a eternidade dessa alma perdida para sempre no lago de fogo e enxofre. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer que qualquer pessoa parta deste mundo sem a salvação em Jesus. Podemos ler vários versículos, eu vou ler Ezequiel 33:11. É Deus que fala. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha o apelo de Deus, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus não tem prazer na morte de qualquer ímpio. Essa é a verdade. E agora, Pedro deixa-nos aqui esse grande exemplo da paciência de Deus que leva à salvação. Que exemplo é esse? É exatamente o apóstolo Paulo. E as igrejas às quais Pedro está aqui a escrever, as duas cartas, eu vou só dizer-vos a quem é que Pedro escreveu as duas cartas. Está em 1 Pedro 1, diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, já vamos ver porque é que estavam dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E Pedro está aqui a fazer esta referência, está a escrever a estas igrejas daquela região da Ásia e refere-se a igreja que conheciam duas pessoas, ou melhor, dois nomes que eram só uma pessoa. Conheciam Saulo de Tarso e Paulo. O que é que eles conheciam de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, sabemos, perseguiu furiosamente e expulsou os crentes, judeus, hebreus, da igreja de Jerusalém, na sua perseguição, e eles fugiram para áreas mais perto e mais longe de Jerusalém. E alguns desses crentes em fuga pela perseguição de Saulo chegaram até ao norte da Turquia, à Ásia Menor, a estas igrejas aqui a quem Pedro está a escrever.
Então, esse Paulo, que tinha sido Saulo, é um grande exemplo da tolerância e da longanimidade de Deus. Porque Deus esperou. Deus teve paciência pelo arrependimento de Saulo. Vejam, então, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Romanos e diz: considerai a paciência de Deus. Ele estava-se a lembrar dele mesmo. Está a trazer à memória, Pedro está aqui a trazer à memória desses crentes, destas igrejas, de um dos seus piores inimigos, Saulo, que os perseguiu furiosamente e os levou a fugirem para escaparem e não perderem a sua vida. Um dos maiores inimigos que a igreja já teve. Um homem que foi responsável por assassinar uma pessoa muito conhecida e amada na igreja em Jerusalém, Estevão, e provavelmente muitos outros ao longo do tempo em que Saulo foi um grande perseguidor. O que aqui é interessante? Que Deus, ao olhar para Saulo, esse criminoso a perseguir a igreja, Deus não o apanhou e lhe tirou a vida e o lançou no inferno. Talvez muitos poderiam pensar que seria justo Deus fazer isso, porque Paulo, neste caso Saulo, maltratava o povo de Deus. E na estrada de Damasco nós lembramos daquela pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, Saulo pensava que estava a perseguir pessoas e Jesus estava a dizer: estás-me a perseguir a mim. Porque quando tu persegues e matas e assassinas e maltratas um crente, tu estás a fazer isso ao meu corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E olha então o que é que Paulo escreve em Atos 8, versículos 1 e 4 e capítulo 11, versículo 19. Diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olhem agora, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até à Fenícia, olhem, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então Saulo, esse zeloso judeu, fariseu, como nós sabemos, não conhecia Cristo, não conhecia o Evangelho. Saulo não tinha a salvação. E apesar de toda a sua maldade, crueldade, assassínio de crentes na igreja, Deus não desistiu de Saulo. E na sua muita paciência, como ele escreveu, na sua muita paciência, Jesus vai ao encontro de Saulo, que vem a conhecer o Salvador, arrepende-se, converte-se, crê. E qual é o testemunho então de Paulo, depois da perseguição aos crentes, encontrando o Salvador? Qual é o testemunho que ele depois dá? Capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A longanimidade de Deus. Quem é que iria dar um folheto a Saulo? Daniel, davas um folheto a Saulo? Ninguém. Nem eu. Não é? Ó Saulo, olha, aqui um folheto aqui da Igreja Evangélica de Moreira da Maia. Era logo. Mas Deus não.
Se calhar todos diziam, e Deus não mata aquele Saulo? E Deus vai, na sua muita paciência. Nós temos que... Deus é diferente, Deus não é homem. E depois no versículo 19, vejam, e tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, olha, encontrou-se com Jesus, teve uns dias, foi batizado. O que é que aconteceu logo? Logo, nas sinagogas, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Olhem, é só o Espírito de Deus. 3 dias antes, um furioso assassino de crentes. 3 dias depois, pregava a Cristo. A longanimidade de Deus. E, para terminar, então, vejam Pedro aqui na segunda carta a dizer, olha, o nosso amado irmão Paulo escreveu também sobre isto. E eu digo, pois é o Paulo, mas antes, ele era terrível. E Paulo tornou-se maior plantador e fundador de igrejas, e é essas igrejas, não é? Muitos que foram dispersos e depois Paulo, nas suas viagens missionárias, estabeleceu lá igrejas, na Ásia Menor, que ele escreve estas cartas que Pedro refere. E então, para concluir, o testemunho de Paulo, em 1 Timóteo 1, 11 a 14. Conforme ele aqui a testemunhar como Deus foi paciente com ele. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Tema do nosso estudo de hoje. A graça e a salvação de Deus não têm limites. Irmãos, em conclusão final, Deus está a retardar a segunda vinda de Jesus? Não, Deus não está a retardar. Está com muita paciência a suportar, com muita longanimidade. Para quê? Para dar chance ao mundo perdido, que se arrependa, que se converta, que crê no Salvador. A graça e a salvação de Deus não têm limites. E o grande exemplo desta graça salvadora e da paciência de Deus foi o próprio apóstolo Paulo, violento, perseguidor e assassino de cristãos, e daquele condenado ao lado de Jesus na cruz, no último minuto da sua vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Todos, já está crucificado, vai morrer. Oh, irmãos, isto toca o nosso coração. A graça de Deus vai até ao fim. A pessoa pode estar lá na cama e nós pensamos, não tem hipótese. Há hipótese até ao fim. Há hipótese até ao último suspiro. A graça e a salvação de Deus não têm limites. E o Senhor Jesus ainda não veio. E essa é a prova deste caráter de Deus. Amém.